Oficialmente iremos iniciar a nossa reunião. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Eu espero que, ao término desta reunião, possam retornar aos seus lares mais fortalecidos com a graça de Deus, com o amparo do Consolador e do nosso santo e querido irmão Aldo. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Oremos. Glorioso Deus, amantíssimo Pai Celestial, aqui estamos reunidos nesta Tua casa, neste tabernáculo, nesta casa de oração. E hoje uma reunião de oração dedicada ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor e agradeço por aqui estarmos e humildemente peço ao Senhor que porção do Teu Espírito recaia sobre todos nós. Para que eles, nessa oportunidade, todos os nossos irmãos possam observar a beleza dos ensinos desta igreja, a verdade com que pregamos e o objetivo principal, que o Senhor e o Seu Espírito com tanto carinho nos proporcionou, o retorno ao nosso lar, de onde saímos, a nossa casa de origem, o reino dos céus. Te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelo Teu Filho amado, nosso querido Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Pai. Agradecemos, Jesus, porque com a unção do Espírito Santo, que o Senhor faz parte, o Senhor nos preparou e enviou o Consolador, a nossa bendita e santa avó Rosa. E ela, que nasceste predestinada para ser o Consolador, deu continuidade ao trabalho de evangelização e esclarecimento do Evangelho. Querida avó, nós te agradecemos imensamente, principalmente pela formação do outro pastor, nosso profeta irmão Aldo, que nós somos testemunhos, nós somos prova viva do profeta, das realizações. Ajude o nosso povo, ó querido irmão Aldo, nossos ouvintes do programa, aqueles que não vão poder aqui estar, os irmãos internautas, nossos amigos, irmãos, muitos que não vão poder estar, mas que vão assistir através do computador. Ajude-os também, Santa Avó Rosa, querido irmão Aldo, que nesta casa esteja a proteção celestial. E nós aqui reunidos te agradecemos por mais esta oportunidade. E queremos a sua interferência, querida avó Rosa, querido irmão Aldo, para que a mensagem possa penetrar nos corações e que este povo, muitos saírem de lugares tão distantes, possam sair fortalecidos com a mensagem para garantir e valorizar o tempo que aqui esteve.
Por outro lado, assim o faça, irmãos, com esse objetivo. Porque cada reunião é um aprendizado. Através de uma sílaba, através de uma palavra, melhor dizendo, de uma frase, pode transformar. Pode fazer com que o Senhor entenda a necessidade de mudança na sua vida espiritual. A finalidade da doutrina e disciplina apostólica é exatamente esta. E assim nós te agradecemos, Santa Avó, por essa oportunidade. Agradecemos ao nosso querido Deus. E que as virtudes do Espírito dele, do Espírito Santo, permaneça conosco. A nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Amen.
Não sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar, com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar. Pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo a perder. Jesus Cristo aqui presente, Santa Rosa à nossa frente, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. A avó Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia nossa vida para ela consagrar, e fazendo sempre assim, o céu se abrirá, grandes milagres vamos contemplar. Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Aldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar.
servimos-te com muita alegria. Nossa vida em tuas mãos entregamos, todo nosso amor à Senhora dedicamos, a ti, ó Santa Formosa, nós veneramos. Reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste, iniciaste teu ministério com amor, nasceste para ser o Consolador, havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és Consolador, milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso louvor.
cansado, triste e abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Família, há problemas de saúde, e no trabalho há falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unido, a vitória será certa, anunciando o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Muito bem, irmãos.
Mensagem da semana sobre o Consolador e a unção do Espírito de Deus, que está presente em nosso meio. Porque se não fosse esta unção, a Igreja Apostólica não teria a doutrina e disciplina que tem. As nossas reuniões não seriam uma reverência como está. Por isso, a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Em relação à hierarquia, o Espírito Santo, Deus, Jesus. Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Consolador, nosso Santo Irmão Aldo, como último pastor, e os demais. A unção deste Espírito, que é o Espírito do Pai, esteve presente nos tempos dos apóstolos. O nosso Deus, com a unção do seu Espírito, com a unção do Espírito Santo, ungiu os servos para ensinar o bem, para doutrinar. Doutrina que recebia de Deus. Antes dos 10 mandamentos. Então, de geração em geração, sempre foi ungido os escolhidos pelo nosso Deus para trabalhar com o propósito de salvar aquele a quem ele criara conforme a sua imagem e semelhança. Isto foi evoluindo, chegou ao ponto do nosso Deus enviar seu Filho. Tirou Jesus, que faz parte da Santíssima Trindade, vá para o mundo, você vai viver, você vai mostrar, vai dar o exemplo que é capaz de voltar para a sua casa. Como eu te formei. A presença do Espírito Santo, irmãos, fez com que Maria Santíssima nascesse predestinada para ser a mãe do Messias. Veja o projeto. Jesus teria que nascer na terra, mas teria que ser uma pessoa escolhida, predestinada. E a unção desse Espírito continuou com Jesus enquanto esteve na terra e sua mãe. Jesus retornou aos céus e deixou a unção deste Espírito com os seus apóstolos. E disse a ele: vá, apregoar o Evangelho para salvar, para dar oportunidade à criatura. A unção desse Espírito foi concedida à nossa Santa Avó Rosa desde pequenina, porque nasceu também predestinada. É um projeto para que ela pudesse formar a Igreja Apostólica, restaurar a Igreja dos Apóstolos. Então, o intervalo, o tempo em que Jesus subiu ao Pai, os apóstolos também, houve um grande período, e a igreja existente, chegou um momento, devido à intromissão do pecado, que perdeu a unção do Espírito. Mas a Santa Avó Rosa já estava sendo preparada para ser o Consolador, que faria
as mesmas obras de Jesus e ainda maior. Foi exatamente o que aconteceu. A unção desse Espírito esteve na origem desta igreja. Com aqueles dois da direção, o bispo e a irmã Odete, para eles aceitarem a Santa Avó Rosa. Os três se reunirem e Jesus começar a trabalhar. E ali unidos reformaram, recebendo orientação dos céus e com a unção do Espírito do nosso Deus, foram fazendo as alterações necessárias, aplicando ali a doutrina de Jesus e a disciplina. E formou então a Igreja Apostólica, conforme a orientação de Jesus. A Santa Avó Rosa recebeu esta unção, a direção da igreja recebeu a unção, para que houvesse as modificações necessárias. Então, irmãos, o Espírito Santo deve estar presente na vida do verdadeiro Filho de Deus. Esta unção deve estar presente em nossos lares. Por isso, temos a doutrina e a disciplina de como conduzir o lar, de como orientar a nossa família. A unção do Espírito de Deus, através de Jesus, que orientou a Santa Avó Rosa, como doutrinar o povo. Como seria a disciplina? Como seria as partes que compõem as nossas reuniões, as nossas cerimônias, até o ofício? Isso foi orientado pelos céus, irmãos. Tem 71 anos. Não houve modificação. Se alguém disser que a modificação é ele mesmo que está modificando. Ah, mudou, foi você. Você, senhora, que está querendo mudar. Mas nós pregamos da mesma forma. E a orientação em relação à doutrina e disciplina é a mesma. A Santa Avó Rosa, ela deixou um recado. Quando foi galardoada como Espírito Consolador, todos os que ouviram o programa, com fé, esses serão meus. E através dos programas, irmão, de rádio, quantas almas foram salvas? Como houve a evolução do trabalho da igreja. O Consolador e a unção do Espírito de Deus. Nós temos a formação, a origem dessa igreja, de forma divina e celestial. Usou os três da direção, que amaram, que se integraram verdadeiramente, de livre e espontânea vontade, para se dedicar a esta obra. E aqui Jesus, através do Consolador, da Santa Avó Rosa, ele impôs a sua doutrina e disciplina. Ele ofereceu, ele não impôs, ele ofereceu. Porque aqui nada aqui é imposto, é colocado, a força. É de inteira, livre e espontânea vontade. Porque Jesus disse, eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu não vou arrombar a sua porta se você não quer. Se você abrir, eu vou entrar. E ali cearemos. E ali eu posso fazer morada, se você também quiser. Se você não quiser, paciência. É um ato voluntário. É um ato voluntário. Então, irmãos, da mesma forma aconteceu com o nosso querido irmão Aldo. Nasceu predestinado. Quantos pastores antigos que hoje estão nos céus queriam ser o Consolador? Muitos queriam ser o Consolador. Mas é coisa suprema. É coisa inexplicável. É coisa do Espírito Santo de Deus. A Santa Avó Rosa já nascera para isso. Abandonou tudo. A sua riqueza. Vou cuidar da minha família e da minha igreja. Ficou na igreja durante 16 anos, impôs doutrina e disciplina,
foi galardoado como Espírito Consolador, recebeu ainda mais a unção do Espírito de Deus, preparou o seu sucessor, nosso querido irmão Aldo, que também fazia parte e recebeu esta unção maravilhosa. Podemos comprovar com o trabalho que ele fazia, atendendo o povo. Ali a unção do Espírito de Deus estava com ele, juntamente com Jesus e o nosso Deus, Maria Santíssima. E ele, com toda a sua humildade, nunca falou: eu vou resolver. Eu vou falar com a Santa Avó, eu vou falar com a avó. O irmão, tenha paciência, tenha fé. Eu vou falar com a avó. Aí a pessoa titubeava e saía, ele falava: mas precisa ter fé, hein? Se você não tiver fé, fica difícil de eu te ajudar. Quando chegava, irmãos, ia falar o problema para ele, ele já tinha a resposta. Os irmãos sabem de tantos milagres notórios em relação a tudo isso. O poder de onisciência, onipresença. Irmãos, que ia cair de um andame e o irmão do lado protegendo. Milagres notórios em relação a tudo isso que os irmãos sabem. Mas tudo isso é a presença do Espírito Santo na vida de um santo de Deus, de uma pessoa escolhida. Então, irmãos, essa forma especial, esses dons especiais, somente a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo tiveram. Nós temos o dom de pregar. Outros têm o dom para cantar, para música, para reger. Cada um tem o seu dom, o seu dom que desperta de forma voluntária. Ninguém é obrigado a ser nada. Eu não sou obrigado a ser pregador, ninguém é obrigado a ser corista, a ser músico, mas vem aquele dom natural. E o Espírito Santo ali acompanha, interfere. É assim que funciona, irmãos. E aqui, através da atuação e unção do Espírito Santo em nossas reuniões, dedicadas à santificação e o processo espiritual do nosso povo, com o amparo de inúmeros anjos e santos de Deus e o grande poder divino entre nós, nenhum espírito mau entra em nossa igreja, pois todo mal é afastado pelo grande poder que é enviado dos céus para nos proteger. O Espírito Santo de Deus atua em nosso favor, também ungindo a palavra da pregação em nossas reuniões e nos fortalecendo com as mensagens doutrinárias inspiradas por nossa Santa Avó Rosa e por nosso santo irmão Aldo. Temos a ótima oportunidade de renovarmos nosso espírito nas reuniões de oração, quando o Espírito de Deus se aproxima com seu poder renovador e nos concede mais sabedoria dos céus, nos fortalecendo na fé e no bom ânimo, concedendo-nos virtudes como humildade, longanimidade, paciência e perseverança. E ouve as nossas orações e petições para vencermos como seus filhos nesta terra. Então veja a atuação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também dotou o nosso profeta Santo Irmão Aldo de um grande poder, do poder de convencer os humildes e sinceros a respeito da verdade e da doutrina, e dar condições aos sofredores de merecerem a misericórdia divina, de serem curados de suas enfermidades e serem libertos dos vícios e dos maus costumes. O Espírito Santo concedeu poder regenerador ao Santo Irmão Aldo, para preparar as almas contritas a fim de merecerem entrar nos céus quando a vida do corpo terminar. Também através do grande poder da unção do Espírito Santo de Deus, a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor,
conseguem dar completa e total proteção a milhares de apostólicos e ouvintes do programa Hora Milagrosa, espalhados em muitos lugares deste planeta. Porém, é preciso crer e confiar em nossa mensagem. Então, veja, irmãos, que esta reunião ela é dedicada ao Espírito Santo de Deus. E é Ele que comanda tudo, dos céus à terra, a sua vida. Ele que comanda a nossa vida. Foi Ele que deu o ar para que possamos respirar. Foi Ele que deu a vida. Deus e o Espírito Santo formou o homem. Deu a vida para o homem. Formou a semelhança de Deus. Deus o formou à sua semelhança. Deu ele o livre-arbítrio. Mas ele quer ele de volta, com o mesmo Espírito. Por isso o trabalho desta igreja. Por isso, 44 anos em que o nosso querido irmão Aldo dedicou ao seu ministério exclusivamente para isso. Quantas almas nos céus. Quantos milagres. Nenhum irmão pode dizer que não recebeu uma bênção do irmão Aldo, uma proteção. Nenhum. Da Igreja Apostólica de um modo geral. De todos os lugares, de todos os estados, até mesmo nos países da Europa. Testemunhos. É a unção do Espírito de Deus. Através de uma pessoa escolhida para dirigir os filhos dele aqui na terra. Por isso, irmãos, outro Consolador preparou o nosso querido irmão Aldo para dar continuidade. E chegou o momento que o irmão Aldo deixou-nos o recado. A igreja está preparada. A maioria da igreja está adulta em termos espirituais. Sabe muito bem o que deve fazer em relação à doutrina e disciplina. Mas há uma necessidade de colocar em prática. Eu sempre digo, não resta apenas saber. É preciso colocar em prática, irmãos. Senão vão ficar 50 anos sentados nesse banco, assistindo as reuniões, ouvindo os hinos, se tornar um ouvinte, esquecer disso, e não vai aprender nada. Não vai sentir a beleza da presença do Espírito Santo de Deus na vida. Não vai perceber, não vai descobrir o verdadeiro significado de todos os fatores que caracteriza o verdadeiro Filho de Deus. Perdendo o seu tempo, gastando dinheiro com o combustível do seu carro. É uma escola espiritual, irmãos. Uma pequenina palavra deste púlpito. Uma frase, mesmo de forma gramatical errada, mas que entendem, pode trazer uma grande transformação na sua vida espiritual. Então, abra os olhos espiritual. Abra o olho espiritual, irmãos, para que possa enxergar a beleza dos ensinos, das mensagens publicadas semanalmente. Porque estamos aqui, somos apostólicos. Estamos de livre e espontânea vontade. Ninguém é pego a laço ou a força para entrar para ser apostólico. Se está conosco, aproveitem. Aproveita as maravilhas que aqui existem e garanta a sua salvação.
Porque não sabemos, irmãos, o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Ou alguém sabe? Nós queremos, evidentemente. Mas quem deu a vida, irmãos? Quem é responsável por ela? Deus. Deus. E se Ele achar que Ele quer me levar amanhã, ou essa noite, quem vai impedir? Ele não vai avisar? Ele não vai avisar você, amanhã é você. Não vai fazer isso, irmãos. É surpresa. Por isso você precisa estar preparado. Porque não sabemos. Porque se eu soubesse que fosse assaltado aqui nessa rua, aqui desse quarteirão, eu passava pelo outro. E assim sucessivamente. É um exemplo material para os irmãos entender a responsabilidade de um apostólico. A responsabilidade que o apostólico tem de viver uma vida santificada e pura. Uma vida honrada. Nós precisamos ter honra em nossa vida, irmãos, em todos os aspectos. No proceder, no falar, enfim, em todos os aspectos. Para que possamos ter o merecimento de recebermos a unção do Espírito de Deus. É sério. Devemos ter muita responsabilidade em relação a isso. Mas a Santa Avó Rosa, que foi dotada e é dotada de todos os dons especiais para ajudar, para salvar, para dar oportunidade em todos os aspectos, para que a pessoa reconheça o seu erro e se arrependa. Ela diz assim, foi dito assim através da mensagem: o outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Dom especial do Consolador. Embora Jesus tenha confiado aos seus servos na terra a grandiosa missão de evangelizar o mundo, deixou claro que a parte mais importante dessa tarefa seria realizada pelo Espírito Santo, por meio do outro Consolador. Assim afirmou: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ao dizer que convinha que voltasse aos céus, Jesus esclareceu que a manifestação do Espírito Santo através do outro Consolador era indispensável para que seu sacrifício e a palavra trazida do Pai tivessem valor imediato e eterno para aqueles que crescem. Isso se dá porque ao ser humano não é permitido penetrar no espírito de seu semelhante para convencê-los de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, capaz de libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito, vindo da parte de Deus, com plenos poderes, poder de sondar todas as coisas. O irmão Aldo é a Santa Avó. Ele tinha esse poder. E nós sabemos disso. Assim, apenas diante da manifestação do Espírito de Deus, é que o mundo, ou seja, a criatura ainda separada de Deus, pode ser convencido das verdades fundamentais do Evangelho. Do pecado, por não crerem na verdade, da justiça de Deus,
que condena o ímpio, o incrédulo, o desobediente e o rebelde, e do juízo já declarado e executado contra o reino das trevas e todos os que a ele pertencem, pois este reino foi julgado e vencido pela morte e ressurreição de Jesus. Por esse motivo, para que seu evangelho tivesse poder de santificar um povo para Deus, nestes tempos da regeneração e do fim, Jesus cumpriu sua promessa, enviando outro Consolador, a Santa Voz Rosa, por meio da obra da Igreja Apostólica. Muitos têm sido convencidos da verdade, da justiça e do juízo. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado, sob inspiração dos santos desta igreja, seja nas reuniões ou no programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros são auxiliados em sua fé pela operação do Consolador, que com toda a virtude do Espírito Santo os convence de seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. E foi exatamente através do programa Hora Milagrosa que a igreja se expandiu, que a igreja cresceu em número de almas. Assim são levados a buscar pela fé e obediência a doutrina e a disciplina que aprendem o perdão, a salvação, a purificação, a justificação e a libertação do pecado e de todo tipo de sofrimento e opressão. Pois passam a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, a Igreja Apostólica tem conseguido salvar pecadores arrependidos e convertidos, libertando-os das obras malignas e do domínio dos espíritos das trevas, aos quais estavam sujeitos, desde que a Santa Voz Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador. E o Santo Irmão Aldo tornou-se seu legítimo representante e pastor, por excelência, com todo o poder do Espírito Santo. Esta Igreja Apostólica tem crescido significativamente, inspirada pelo Consolador. Esta igreja tem conduzido seus membros à fé, a verdadeira fé. A fé, por exemplo, irmãos, de Abraão. Que Deus diz: Abraão, quero provar a sua fé. Em holocausto, use o seu filho. Seu filho. E assim ele o fez. Mas Deus o impediu, não deixando ele sacrificar a criança. E Deus disse: já provaste a sua fé. Esta é a fé verdadeira, irmãos. A fé dos 3 que entraram naquele fogo, na fogueira. Que o rei aumentou 7 vezes mais. E eles entraram pela fé, sabendo que tinha um Deus vivo e misericordioso. De repente o rei olhou e tinha 4. Mas eu coloquei 3, por que tem 4? Um era o anjo que estava ali os protegendo. Exemplos de fé, irmãos. E os senhores, o que faria para provar a fé que tens em sua alma? Então, irmãos, vejam o quanto é importante valorizar e colocar em prática esta fé. Esta fé tem que estar acesa, igual essas lâmpadas. Ela não pode apagar. Você tem que ter o privilégio
de ser protegido e amparado sem que se perceba, pela fé, pelo merecimento, pela proteção celestial do Espírito Santo de Deus. Inspirado pelo Consolador, esta igreja tem conduzido seus membros à fé, ao temor e à obediência a Deus, acima de tudo, tornando-se assim um povo especial. Um povo especial, nós somos especiais, zeloso de boas obras, porém, somos especiais, porém, zelosos e de boas obras. Como recomenda o apóstolo São Paulo, ou ainda um povo santo, conforme ensina o apóstolo São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento do cumprimento da promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar os que se dizem cristãos. E o Evangelho não pôde mais santificá-lo. O pecado dominou. E o Evangelho não era aceito. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A obra de redenção perfeita hoje só existe nessa igreja apostólica por meio do Consolador, que dá atualidade à doutrina e o sacrifício de Jesus. Por isso a promessa de Jesus de voltar para arrebatar um povo santo, sem passar pela morte, demorou tanto a se cumprir. Somente agora, com a vinda do Consolador, o Pai tem a certeza de que poderá levar esta igreja aos céus, pois a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. O evangelista São Mateus registrou as palavras de Jesus, dizendo assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Acreditamos que isso ainda não aconteceu, porque o Espírito Santo não pôde operar na terra como era necessário, por não encontrar quem pudesse ser o Consolador. Com o fim da carreira dos santos apóstolos e seus sucessores, o pecado, a desobediência e a vaidade se infiltraram na igreja, abrindo caminho para heresias e falsos ensinamentos. Isso fez com que a unção do Espírito Santo se retirasse, pois sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu Espírito Santíssimo sempre mantiveram a esperança no cumprimento da promessa de Jesus. No entanto, a falta de fé na totalidade do Evangelho, especialmente na possibilidade de uma pessoa salva tornar-se santa em vida, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos. O Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isso motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação da igreja apostólica restaurada e dirigida por Jesus com o ministério do Consolador, nossa Santa Avó Rosa, essa igreja se constitui à semelhança da Arca de Noé. Na última oportunidade para todos que desejam encontrar-se verdadeiramente com Deus e alcançar a vida eterna. Por isso insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros da Igreja Apostólica para que se consagrem e vivam uma vida piedosa, permitindo que o Espírito Santo continue dirigindo nossa obra e realizando a vontade de Deus com nossa sincera cooperação. Então, para que
o nosso Deus realize o seu plano, nós precisamos cooperar. E nós sabemos exatamente o que temos que fazer. Como temos buscado ser obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram plenamente, não há muito, ainda melhor dizendo, há muito a fazer e a lutar. É necessário mais santidade e mais obediência por parte do povo apostólico convertido, para que maiores bênçãos e graças possam ser realizados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e preparando este povo para herdar eternamente o reino dos céus. Então, irmãos, nós somos o exemplo e devemos praticar. Os ensinamentos do Consolador. Praticar exatamente o que a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo nos legou, nos deixou. Ninguém ficou com dúvida, eu tenho certeza, do que o irmão Aldo deixou quando ele disse: a igreja está preparada. Eu sei, pastor. Mas você pratica? Essa é uma resposta que você mesmo tem que dar para você mesmo. Então, irmãos, esta era a mensagem da Santa Avó Rosa. E que todos procurem fazer a sua parte para merecer a unção do Espírito de Deus, para que a sua casa tenha esta unção, para que a paz de Jesus, porque ele diz: a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a paz que existe em mim. A mesma coisa a Santa Avó Rosa está dizendo: a minha paz, irmão Aldo, santos e anjos, santos profetas. Resta você, o Senhor, a senhora, querer. Portanto, irmãos, é preciso praticar a doutrina e a disciplina apostólica. Que eles, Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima, abençoe grandemente os nossos irmãos. Nós vamos passar agora às orações. Eu os convido para se colocar em pé. Para podermos cantar o hino de número 234, Orando a Deus. Amen.
Oremos. Amém. Vamos cantar o hino de número 119. Ao único Deus. Quero agradecer a todos pela sua presença, pela sua participação e a todos que contribuíram para que a reunião fosse realizada desta forma. Nós vamos orar, reverência. Bendito Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos ao nosso Deus e Pai, nosso boníssimo Pai, e a presença do Teu Santíssimo Espírito. Toda a nossa gratidão, nosso louvor, reverência ao Senhor, ó Pai, pela Sua manifestação através do Seu Espírito. Dê oportunidade a todos nós para que possamos receber a unção gloriosa do Seu Espírito, para que possamos, a cada dia, nos aproximar mais do Teu trono, da Tua glória, para que possamos entender que somos do Teu reino e que não pertencemos a este mundo. Mas precisamos viver, e assim vivemos, sob a Tua graça e a Tua proteção. Santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, querido e santo irmão Aldo, como o Senhor nos ensinou, esclareceu os evangelhos, para que hoje pudéssemos falar e dar continuidade aos ensinos preciosos que o Senhor nos deixou, querido irmão Aldo. Ajude a tua igreja, todo o nosso povo espalhado por este país, até mesmo no exterior. Dê saúde corporal. Ajude-os a lidar com as situações em relação à doutrina e disciplina. Que eles possam ser fortes, destemidos e corajosos para garantir a sua salvação. Para estes cujos nomes foram escritos e colocados nessa caixa de oração. Eu não sei o que acontece na vida deles, mas a senhora sabe, vó. Juntamente com Jesus e o nosso irmão Aldo, irão usar santos e anjos poderosos para estar presente na casa, no hospital, onde for necessário, para resolver as situações, porque os senhores têm poder de restaurar um órgão dentro de um corpo. Portanto, as bênçãos celestiais estejam com este povo. E agora, irmãos, recebam estas bênçãos também do nosso Deus, de Jesus e Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do nosso querido irmão Aldo, de todos os santos, apóstolos, santos e anjos. Sejam felizes. Amém.